Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, nosso 20º episódio. Bom, gente, para quem está chegando agora e não conhece, o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo é um programa tipo podcast que eu faço aqui com uma galera. Somos 6 mulheres. Daniele Canedo, que sou eu, Pimentinha, na capoeira, Gleice Canedo, Kátia Costa, Maria Santana, Eloá Ramayane e Ana Andrade. E toda semana, todo sábado, às 9 da manhã, nós fazemos um programa que busca dialogar com quem trabalha, com quem investe, com quem empreende, com quem dedica tempo para realizar atividades nas áreas das artes, da cultura e da economia criativa. Nosso objetivo é entender, que desafios estão aí impostos para quem toma essa decisão, de se dedicar a essa área, quais são as oportunidades, que reflexões a gente precisa fazer. Então a gente vai tentando, de uma forma ou de outra, levantar temas que são muito importantes para essa nossa área. E aí é isso, eu sou Daniele Canedo, vou pedindo licença para vocês para chegar na casa de vocês aqui todo sábado de manhã, trazendo parceiras, trazendo convidados. Então, já para a gente ir começando, vou trazer aqui Ana Andrade, que vai ser a minha parceira, que faz parte da equipe do programa, e nós estaremos juntas no programa de hoje. Muito importante dizer que é um programa coletivo, né? E nós fazemos isso juntas. Bom dia, Ana, tudo bom? Dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa. Como é que você tá aí? Tá chovendo? Não, tá até sol hoje. Então tá bom o tempo, né? Que onde eu tô tá meio Por aí. chuvosozinho, viu? Ah, Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Ana, esse é o nosso 20º episódio. E aí, a gente vai começar com um quadro que a gente tem aqui, pessoal. Toda semana nós fazemos um quadro que se chama Antes que a gente se esqueça. O Antes que a gente se esqueça, lembra pra gente o seguinte: durante a semana, cada semana, tem muita coisa acontecendo, muitas notícias, né? Muitas coisas relevantes. Nós temos uma tendência, às vezes, a passar por tanta coisa, né? E vai passando, tem coisas que a gente se esquece, tem coisa que a gente já não lembra porque vem outra porrada por cima, né, Ana? Então, a gente chama atenção aqui para alguns pontos que aconteceram na semana e que nós achamos fundamental ressaltar. E a Ana selecionou algumas notícias essa semana que ela considera que são relevantes para a gente refletir neste sábado. Conta aí para a gente, Ana. bom, vamos começar. Quem não foi bombardeado com a notícia sobre o CNPq, né? Do nada apareceu uma notícia daquela que foram, após as inúmeras tentativas de acesso à plataforma Lattes, realizadas por professores e pesquisadores no Brasil inteiro, na terça-feira, 27, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico informou que a plataforma estava fora do ar, porque o servidor do CNPq queimou e não havia backup na plataforma Lattes, não sendo possível ainda dimensionar a quantidade de dados que foram perdidos. Em seguida, saiu a notícia que foi concluída a transferência do backup dos dados da plataforma para o novo equipamento, garantindo a integridade de todas as informações. Ainda bem, porque ficamos, né, Ficamos loucos e atordoadas. loucas, né? Atordoadas. Imagine, gente, para quem não conhece, né? Se alguém não conhece, é importante mencionar, né, Ana, que o CNPq é o órgão, né, responsável aí pelas políticas voltadas para a pesquisa acadêmica, científica no Brasil, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, e que arquiva a memória, né, as informações sobre todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. Nós temos uma coisa chamada Currículo Lattes, a plataforma Lattes. Primeira coisa que falaram para você quando você entrou na faculdade foi o quê, Ana? Você tem que fazer o quê? O currículo Lattes. E eu fiz no mês passado, e aí eu tinha recebido a resposta do CNPq que eu poderia entrar
que eu já estava cadastrada no grupo de pesquisa na mesma semana que eu soube depois disso. Então eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tenho no meu quadro na minha área de trabalho, tem um quadrinho assim engraçado que uma pessoa me deu, que era tipo assim, já atualizou o seu Lattes hoje? É tipo aquela coisa, já fez não sei o que hoje. Porque a gente tem essa pressão, né, na universidade, de que a gente tem que estar o tempo inteiro atualizando o Lattes, né, fazendo coisas para colocar no Lattes. Mas alguns de nós, como é o meu caso, tende a esquecer um pouco de ficar botando a coisa lá no Lattes. Mas é muito importante, né? É o nosso mapa, é o nosso guia, a nossa referência. E de repente, a gente teve esse início de semana com essa notícia. Eu estou falando assim de uma forma brincando, né? Porque agora é fácil brincar, mas no início da semana foi uma porrada que nós recebemos, né? Um absurdo que foi a gente imaginar que de repente nós poderíamos ter toda a memória da produção científica e acadêmica brasileira apagada. Por quê? Por falta de manutenção no sistema, por falta de atenção. Isso tem muito a ver com a outra notícia que nós vamos dar depois aí, né, Ana? Justamente por conta dessa falta de investimento, né? Porque já era uma tragédia anunciada. Então, ocorreu o incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira nessa quinta-feira, 29. Mais uma perda imensurável, porque em setembro de 2018, importante lembrar, né, que ocorreu o episódio de incêndio do Museu Nacional no Rio. Então, é uma perda para a cultura e memória do Brasil. E meio que isso é um projeto, né? Porque todos, todos esses acontecimentos foram por falta desse investimento. Que é importante a manutenção desses equipamentos de grande, assim, são realmente mensuráveis, assim, o que significa para nós brasileiros. Muito bom, Ana, é isso aí. Eu confesso a vocês que eu fiquei amargurada com isso. Porque é o que todo mundo falou, que você falou, né? O problema do CNPq, a gente não tinha noção que isso seria possível, porque a princípio, né, o CNPq tem uma estrutura muito forte. Todo mundo imaginava que estava tudo certo acontecendo lá. No caso da Cinemateca, foi uma tragédia anunciada. Por quê? Porque todo mundo sabia e falava disso há muito tempo. Né? Só para vocês terem uma ideia, é importante a gente falar o seguinte, que essa questão, então o ano passado tinha uma OS que administrava, né, a Cinemateca, que a partir de julho do ano passado deixou de administrar, o governo federal, a Secretaria Especial de Cultura, tomou para si a responsabilidade de passar a administrar, a Cinemateca ficou sem vários funcionários. Pouco tempo depois, o Ministério Público processou o governo federal, processou a União por descaso com a Cinemateca. Esse processo foi retirado em maio de 2021, porque o governo federal se comprometeu a dar atenção. E é interessante essa história de que há 9 dias foi feita uma audiência pública reforçando de que a situação estava em estado de calamidade e que um incêndio era iminente. Aí a gente se pergunta assim, que de país é esse que a gente vive? Né? Que é isso, né, Ana? Enquanto Porque a estátua de Borba Gato vai receber, né, o financiamento de um empresário. E aí a Cinemateca, eu tenho certeza, né, de que não vai receber. justiça para galo, né? É bom a gente falar também disso, né, Ana? Muito bom você lembrar disso também. Perfeito, da gente ver o que a gente dá valor nesse país no momento. Né? A gente vê a nossa história, o nosso museu, a memória da ciência brasileira e a nossa memória do audiovisual brasileiro, da nossa história, das nossas imagens, de tudo. De repente sendo colocado assim as cinzas, um apagão da nossa memória, dos nossos arquivos, dos nossos documentos, por puro descaso. Olha, é eu fico muito nervosa com isso, muito nervosa mesmo, porque eu tentei começar hoje aqui assim um pouco mais tranquila, para ver se a gente não começava o programa com um clima mais pesado, mas assim, não podemos mais aceitar que os poderes públicos brasileiros fechem os olhos para o que está acontecendo no governo federal. Nós entendemos que vivemos, né, num Estado democrático de direito, dividido em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário,
Isso nós temos na Constituição Federal Brasileira, que é a nossa Carta Magna, toda a recomendação, né, que diz lá, recomendação não, a legislação, que exige que o Estado tome conta da nossa memória. Se essa memória está sendo descuidada por esse governo federal, pelo executivo, é preciso que o judiciário, é preciso que o legislativo tome tendência, tome a frente, que tome as devidas providências previstas em várias legislações para interditar essa situação, para impedir que esse projeto político, essa política cultural deles continue sendo bem sucedida. Porque, né, Ana, a gente tem falado muito disso, né? Desde o ano do semestre passado, a gente falou bastante disso em sala de aula, inclusive. É uma política cultural, não podemos esquecer disso. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles decidiram apagar a memória do brasileiro. Eles estão orquestrados estrategicamente para executar uma guerra contra a cultura, contra o conhecimento. E estão sendo bem-sucedidos em relação a isso, porque nós não temos qualquer outra estrutura política de poder que interaja com isso e impeça. Isso é que me dá mais indignação. Que país é esse? Que essas pessoas podem chegar lá e podem fazer o que quiserem e vão levando. Então, assim, chegou um momento que nós precisamos, de fato, discutir isso em uma outra perspectiva. Nós precisamos entender que a política cultural desse governo federal está acabando com a nossa memória, está promovendo um apagão. E nós não podemos permitir isso, porque isso é inconstitucional. Quer comentar ainda alguma coisa sobre isso, Ana? Eu nem tenho mais palavras, porque realmente é só indignação. Mas a gente tem também, no final dessa semana, sei vocês que estão aí com a gente, né? Que é um descaso total com o campo da pesquisa no Brasil. Kátia Costa colocou aqui, né? Todo mundo que está aqui com a gente. O mestre Garrote também falou que parabéns pelos esclarecimentos nesse tema. Bom, enfim, né? A gente fica muito aborrecido. Eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer um pouco essa história da tragédia anunciada da Cinemateca Brasileira e entender que não foi um acidente. Né? Não foi um acidente porque é como aquela história, né? Uma mãe, um pai, um cuidador, uma cuidadora, quando vê que a criança vai se machucar, não fica ali dizendo, se você ficar aí, você vai se machucar. Né? Você vai lá e pega e tira do lugar e evita que o acidente aconteça, porque você está vendo que esse acidente vai acontecer. Estava previsto a situação da Cinemateca. E eles deixaram acontecer. Kátia botou aqui, nos juntamos a essa indignação com a pesquisa e com a cultura. Precisamos, viu, Katinha? Precisamos. Meu bem, mas nós, não só de tristezas e de sustos, vivemos essa semana, nós vivemos também de alegrias. Conta aí pra gente. A ginasta Rebeca Andrade conquista a primeira medalha feminina individual geral do Brasil na ginástica artística em Olimpíadas. Que é um setor que também passa por essa questão de falta de investimento, né? Mas que ainda assim nos traz grande alegria, como os outros. O que você sentiu, assim, Ana, quando você viu lá a Rebeca ganhando? A gente também teve a Raíssa outro dia, muitas outras mulheres, e também mulheres negras, né? Para você, que é bem mais jovem do que eu. Raíssa, que é nordestina, né? E que estava numa competição nova, né? Que é o skate. E que é muito significativa, porque novas gerações terão essa representatividade, né? E a Rebeca também é uma grande representatividade para todas nós. A gente viu como a Daiane ficou emocionada após saber, né, do ganho da medalha. E realmente é muito significativo, assim, para todas nós corremos atrás do nosso sonho. A Simone Biles também deu uma mensagem importante, né? Que ela é ginasta também, ela trouxe uma mensagem importante que é a nossa saúde mental. E a Rebeca, né, até mencionou a terapeuta dela como uma grande força para conseguir, para que realmente houvesse essa conquista. Então,
São vários temas, assim, envoltos numa só notícia tão alegre para nós. Isso aí, perfeito. Bom, então, tudo dito, eu realmente fiquei também muito feliz mesmo, e a gente vai ficando, porque cada vitória dessa, né, uma sobe e puxa a outra, e a gente sabe que toda vez, né, já dizia lá Angela Davis e várias outras referências nossas do feminismo negro no Brasil, quando uma mulher preta sobe, toda a estrutura sobe junto, porque se essas mulheres pretas estão na base da pirâmide social, né, quando a pirâmide sobe, toda a estrutura sobe. Então a gente precisa de muitas outras Rebecas, né? Que isso se reflita aí em muito exemplo, muita esperança, né? Muita oportunidade para muitas meninas. A Rebeca, também a Larissa, né? Todas as outras meninas, mulheres, Raíssa, né? Aí, Raíssa, muitas outras mulheres do esporte brasileiro, da cultura. Vamos para frente. Meu bem, o que que é que nos move enquanto programa? Vamos pensar aqui o que que é, o que jeito para a gente já começar chamando nossa convidada e nosso convidado hoje. certo. Bom, o que jeito? Que jeito é a pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. É sobre isso que queremos conversar. Porque para tudo estamos tendo que dar um jeito. A reforma trabalhista e da Previdência se tornaram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa do trabalho. E o teatro, o museu, o cinema. Para quem não é estrela da cena, isso tudo virou problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar? Como podemos fazer? Todo mês um tema, toda semana uma visita de convidados. É todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. E hoje o tema do Que Jeito é: a periferia é o centro da rede, arte e movimento coletivo. Isso aí, e esse é o tema de hoje. Obrigada, Ana. Você volta daqui a pouco no final para contar algumas dicas para a gente, né? Dar algumas dicas de para quem está na área, dicas do que ver, do que fazer. E aí eu já vou então convidar a Clécia da Silva Oliveira, Kel Silva e o Anderson Rodrigo. Vou convidar eles aqui, me despedir de você, Ana, então até daqui a pouco e Até. chamá-lo. Ah, sim, maravilhosa! Bem-vinda! Tudo bom? Tudo bom. Que Saudar, pra... né? Ancestralidade, pedindo licença aí, os mais velhos e os mais novos. Prazer não estar aqui. que prazer! Bem-vinda. Deixa eu ver se eu já consigo chamar aqui o Anderson também para a gente fazer essa roda. Que eu acho que vai ser uma roda massa. Peraí. A gente, eu estou tão feliz com esse programa de hoje, com essa convidada e esse convidado. Acho que a gente vai bombar, viu? Vai ser uma conversa muito legal. Acho que ele está entrando. Enquanto que ele vai entrando aí, deixa eu ler para vocês, apresentar para vocês quem é Kel Silva e quem é Anderson Rodrigo. Então, Kel Silva é graduado em Tecnologia em Agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Ela é escritora negra, agricultora, artesã, educadora popular. Ela faz parte, né, como membro do Revolution Reggae e ela é jovem multiplicadora do MOC. E ela tem vários projetos, cada projeto lindo. Aquele projeto de vocês da contação de histórias ali, dos causos, que coisa incrível. Então você vai contar para a gente um pouquinho dessas coisas que você tem criado por aí. E o nosso outro convidado, que vai chegar daqui a pouco, deixa eu ver agora, vou convidar de novo, que eu acho que deve ter tido algum probleminha. Peraí. Ó, ele está aqui. Será? Olha, Kel, poetisa sertaneja arretada, Olá, maravilha. Olá! Bem-vindo, Anderson, tudo bom? obrigado, tudo bem.
Pronto, ó, deixa eu só ler aqui que já falaram aqui, ó. Kel, poetisa sertaneja arretada, maravilhinda, viva a juventude da luta, viva, viva sim. E deixa eu apresentar para vocês também quem é Anderson Rodrigo, coreógrafo, produtor, gestor em dança, iluminador, multi também, né? Multiartista, multitarefa. Ele é formado em dança pela Escola de Dança da FUNSEB. Ele integrou o corpo de baile da Orquestra Popular da Bahia, sob a direção musical de Emília Biancardi. Sabe, Emília, grande Salve. referência para nós mulheres da capoeira, ela é muito importante, né? Direção coreográfica de Carlos Moraes. Em 2002, ele assumiu a direção do projeto Sexta Cênica. É idealizador do projeto Abril Dança na Bahia, membro do coletivo Dançando Nossas Matrizes, co-idealizador do projeto Sexta do Aluno, Tabuleiro da Dança. E desde 1999 é diretor coreógrafo do Átomos Companhia de Dança. Gente, se eu for falar tudo, esse povo não para. Tem muita coisa rolando. Bem-vindos, bem-vinda. Tudo bem aí com vocês? Conta pra gente começar só de onde é que vocês estão falando. Primeiro começando aqui com o Kel, depois com o Anderson. Estão de onde hoje? Conceição do Coité, território do Sisal, semiárido. Bem-vindo. E você, Anderson? Então, eu tô falando de Itinga, né? Região metropolitana, mas eu atuo sempre em Salvador e Itinga, nesses dois locais, né? Salvador e região metropolitana. Ótimo, que bom. Nós vamos fazer algumas conversas aqui, sempre nós três, né? Então não tem muita. É uma roda de conversa, a gente pode voltar, ir, avançar. Um quiser falar do que o outro falou, pode chamar de novo. Não tem muita regra, não. A gente pode ficar bem à vontade. Faz de conta que a gente está junto num bate-papo bem informal. Mas eu queria começar pedindo a vocês para se apresentarem, porque tem muitas pessoas aqui que não tiveram oportunidade ainda, como eu, de ir lá, stalkear e fuçar tudo e conhecer tanta coisa massa que vocês andam fazendo. Então, começando aqui por Kel, né? Conta pra gente um pouco, assim, da sua história e dos projetos que você tem feito. Lembrando do nosso tema, né? O nosso tema hoje é a periferia no centro, arte e movimento coletivo. Então, quem é Kel Silva, né? Nessa perspectiva, né? De pensar a periferia no centro, pensar a arte e os movimentos coletivos. Bom dia, né, a todos, todas e todes. Eu sou graduada em Tecnologia em Agroecologia, que é um curso vindo do movimento social, né, a partir do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Então, foi um curso muito importante para mim, né? E sou coordenadora do Núcleo de Mulheres e Jovens do Revolution, né? Eu sou uma mulher rural, né, que vive numa comunidade rural agricultora, e que tive a arte atravessada na minha existência para pensar, né, toda a minha vida, né? Foi a partir de um projeto do MOC chamado Baú de Leitura, né, que eram encontros com crianças que eu me encontrei dentro do teatro, me encontrei dentro da poesia, e depois disso conheci o Revolution Reggae, né, e hoje a gente faz esse diálogo, né, de periferia rural, periferia urbana, né, a gente tenta trazer essa discussão de unidade, né, de entender que tem muita coisa que atravessa as juventudes rurais e as juventudes das periferias urbanas, né? Então, enquanto Revolution, a gente vem fazendo esse diálogo aí de construção de unidade dessas narrativas, né? Eu sou produtora cultural, estou aí num processo junto com a galera jovem para montar uma produtora, né? A gente do ano passado para cá, a gente já conseguiu produzir um filme, um documentário, um videoclipe. Então, quem quiser conhecer, pesquisa aí Faia Produções, @Faia Produções, né? É um projeto que se consolidou a partir de editais. Como é que Faia escreve Produções. Faia? Faia é F-A-I? F-Y-A. F-Y-A. Ponto Produções. E que surgiu a partir de um edital da FUNSEB, né? A partir de a gente foi premiado e aí decidiu produzir. Eu também estou atuando como coordenadora de programação do primeiro festival de cinema do território do Sisal, o Tocaia. Então, quem quiser também acompanhar no IG, né? Tocaia Festival é o primeiro festival de cinema que surge no território e a gente vem construindo essa rede de audiovisual aqui, né? Mapeando esses produtores, esses cineastas do território do Sisal, que é composto por 20 municípios,
E estou aí também, como a Dani comentou no início, o projeto Histórias que o Povo Conta, que é um projeto que reúne contações de histórias, né? A gente reúne nossos mais velhos e nossas mais velhas para resgatar, né, aqueles momentos que aconteciam antes das tecnologias, antes das internets, os encontros em volta de fogueira, quando a bata do feijão, os grandes mutirões que a gente chama do boi roubado, né? E que essas pessoas se encontravam para fazer cantorias, para fazer contações de histórias. Então, o podcast é essa reunião dessas pessoas em um modo digital, né? A gente pensou em unir, fazer um diálogo intergeracional a partir do podcast, né? Trazendo juventudes, tem criança e tem os mais velhos e as mais velhas para trazerem essas contações de histórias, né? Então, a gente encerrou a primeira temporada aí com 5 episódios, mas agora nesse segundo semestre a gente tende a lançar mais alguns episódios aí com essas contações de história. Em relação ao Revolution, a gente tem um projeto, né, que encerrou também um ciclo ano passado, que é a websérie chamada Fala Tu. Essa websérie, ela nasce numa perspectiva de trazer profissionais negros, né, para o debate. E aí são encontros de lives no YouTube, onde a gente traz profissionais negros de várias linhas de atuações, né, arquitetos, cantores, produtores culturais, militantes, e que trazem suas vivências, o que é que atravessam, né, a partir das suas trajetórias. Então, é muito nesse caminho, assim, de se reinventar, né? Mas é um diálogo sempre de construir novas narrativas. Que maravilha. Gente, eu sugiro que vocês conheçam lá o dos Causos, porque é do tipo que a gente começa a gente assistiu e vai maratonando, assim, você pá! Eu fui dar uma olhada no primeiro e eu fui assistindo, ouvindo, assistindo, né? Ouvindo e fiquei curiosa também, né? Imaginar, assim, as pessoas, os rostos. Aí fui no Instagram e conheci um pouco as fotos, muito linda. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Antes de passar para o eu só te pediria para você falar um pouquinho o que é o MOC. Eu conheci o MOC já há muitos anos, né? Fiquei encantada com a potência que ele gera lá no território de Cisal. Impressionante, já há algumas gerações. Você pode contar assim brevemente, né? Porque é um projeto, é uma coisa muito grande, é uma potência. Mas assim, o que é para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar? O MOC é o Movimento de Organização Comunitária, né, que existe há 50 anos. Ele surge na época da ditadura, né, a partir de uma linha da católica, né, da Igreja Católica, a partir das pastorais rurais e da pedagogia, né, da libertação, a partir de toda a perspectiva de Paulo Freire e Leonardo Boff. E aí ele vem atuando a partir de uma perspectiva de sertão justo, né, atua como um parceiro nos territórios de identidade, Portal do Sertão, Bacia do Jacuípe, território do Cisal, mas se expande aí para outros territórios ao longo da sua história. Então, surge, né, com vários contextos aqui no território. O MOC se fortaleceu na década de 90 com debate sobre a erradicação do trabalho infantil, o programa PET, né, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, onde tinha o baú de leitura que eu mencionei no início, né, onde as crianças podiam estudar em tempo integral e não precisavam ir para os trabalhos do Cisal, né? Como é que é o território do Cisal? Então tinha um histórico muito grande de exploração, tem um histórico de exploração, mas exploração de crianças no primeiro beneficiamento do Cisal, né? Que é a parte mais delicada, que ocorre muitas mutilações. Então é um debate ainda muito constante. Então o MOC surge nessa perspectiva e vem contribuindo para a construção de grupos de produções, né, para garantir a autonomia numa perspectiva de economia solidária, de cooperativismo, educação contextualizada a partir de programas como o CAT, Conhecer, Analisar e Transformar, que vem apontando como base a educação do campo, a educação antirracista, a educação quilombola. A partir da comunicação, a gente tem as rádios postes, né, num olhar da educomunicação. Então, o MOC vem atuando em vários contextos aí, em relação à alimentação e o direito à água. A gente vem produzindo cisternas, né? São milhões de cisternas
que vão contribuindo para que famílias não precisem mais andar quilômetros para conseguir uma lata d'água, né? E a partir dessas cisternas, há produções de hortas e sistemas integrados, né, com base na agroecologia. Então, o MOC tem uma história aí de atuação muito grande para vários sujeitos e sujeitas, mulheres, jovens, agricultores, povo do campo, né? Então, é um pouco dessa história. Quem quiser conhecer mais, tem o Instagram do MOC, né? moc.movimento, que aí a gente vai conhecendo um pouco dessa história. Maravilha. Você já conhecia a Kel? Você já se conheciam, Anderson Rodrigo? Não, né? Não, nossa, Então, pronto, esse é um quanta dos nossos informação, objetivos, né? né? Os nossos Já objetivos agora de pesquei fazer aqui tudo, junto é anotei isso. muita coisa. Pois é, a gente poder ter oportunidade de conectar também, né? Da Sim, gente ter sim. essa oportunidade de se ver. Então, agora que a gente que já conhece um pouquinho melhor a Kel, se apresente aí para ela também te conhecer um pouquinho mais. Conta para a gente, para todo mundo que está Ótimo. assistindo, por onde você tem andado, e o que é que você tem feito aí também, quem é você na fila do pão. No que concerne aí, né? A gente pensar essa centralidade das periferias e da arte dos movimentos coletivos. Então, meu nome é Anderson. Bom dia a todos, todes e todas, em primeiro lugar. Pedir licença aos mais velhos, informar os mais novos. Meu nome é Anderson Rodrigo, né? Eu sou um artista da dança. Eu tive minha primeira qualificação em dança e esse entendimento de profissional lá na época das lambadas baianas, né? Eu tinha um grupo de lambada na ilha de Itaparica. Então a gente começou com uma grande diversão, uma atividade ocupacional, né? Eram vários jovens que estavam ali, enfim, naquele trânsito todo, e aí começou a se juntar e começou a brincar, e a coisa foi ficando séria em determinado momento. Enfim, e depois disso eu venho para Salvador, né? Quer dizer, morava em Salvador, fui para a ilha com minha mãe por conta de um recorte, essas questões familiares todas, e a separação do meu pai, enfim, aí depois eu volto para Salvador. E aqui em Salvador eu começo a frequentar o projeto Viver com Arte. Foi onde eu tive a minha primeira assim, qualificação profissional em dança, né? E daí eu comecei a produzir muitas e muitas coisas. Um desses projetos era um projeto Sexta Cênica, que porque assim, é um recorte, é uma coisa específica muito do artista da dança, né? Ele sempre é um gestor, entendeu? Então ele sempre tem que pensar nessa gestão para os outros, entendeu? E para si mesmo. Então a gente acha que é uma coisa muito peculiar do artista da dança. Então dentro disso a gente está sempre pensando na gestão. Até porque a gente tem essas lacunas, tanto de público, de incentivo, de política cultural, dessas relações todas, dessa dificuldade em, vamos dizer assim, dessa dificuldade, não é nem dificuldade, mas dessa barreira que a gente encontra na articulação, entendeu? Porque as outras linguagens ela conseguem uma articulação maior, ela tem uma visibilidade bem maior para os grandes eventos. Então, a dança termina aqui fazendo esse trabalho de formiguinha e todo artista da dança termina virando um grande produtor, um grande gestor, difusor da arte de um modo geral. Então, na verdade, foi uma das coisas que me instrumentalizou enquanto artista, enquanto produtor, acredito que foi enquanto produtor, foi o projeto Sexta Cênica. De lá para cá eu criei a Ateliê de Dança, foi um grupo que a gente começamos a desenvolver no Colégio Nígio Teixeira, na Caixa d'Água, né? E dentro disso aí, eu estava estudando na Escola de Dança da Fundação Cultural, buscando as informações, a universidade, que não teve tempo para concluir, enfim, aquelas loucuras todas da vida. E dentre outros projetos que são muito interessantes, que a gente busca essa descentralização da visibilidade, da difusão e da produção em dança, que é um projeto Sexta Cene, é um projeto Tabuleiro da Dança, que é um projeto muito importante para Salvador Região Metropolitana, que é o objetivo a gente pegar um teatro, entendeu? Negociar com o teatro, oferecer toda a estrutura para que os grupos possam vir se apresentar. E eles não precisam se preocupar com o iluminador, o sonoplasta, a divulgação, o linóleo para o palco. Nem todo o grupo artístico tem essa logística. Então a gente cria o projeto Tabuleiro da Dança com esse objetivo, né? Entendeu? Eu, Jorge Silva e Matias Santiago. Então, os três criaram esse projeto com esse objetivo, né? Que é essa ideia do tabuleiro, né? A iguarias da dança, a diversidade da Bahia da dança baiana, e oferece esse palco com toda a estrutura, com todo o zelo, com toda a produção, entendeu? Com toda a pompa que os artistas merecem,
entendeu? Todos eles, especificamente os artistas de periferia que não conseguem, às vezes em algumas regiões não tem esses projetos, não tem esses espaços, essa iniciativa. A gente sabe que produzir é difícil. Produzir é difícil. A gente consegue até abrir uma produtora, se organizar enquanto grupo, mas produzir hoje é complicado. A gente sabe muito bem disso. Entendeu? E esse é um dos projetos. O projeto, o Tabuleiro abriu Dança na Bahia, que a gente também, sempre com esse foco na descentralização da produção, da visibilidade para a dança, que a gente tenta levar essa produção dança nesse mês celebrativo, com a ideia de ter uma ação que é para além do mês celebrativo, que é o mês de abril. A gente ficava muito assim, nos indagando, assim, pô, mas só acontece em abril, com o mês da dança, mas os profissionais da dança, eles sobrevivem, eles estão dançando, os grupos estão ensaiando durante o ano todo. Então a gente pega esse abril, né, o abril comum, de abrir novas possibilidades, pegando esse apelo do mês comemorativo da dança e levando isso durante o ano todo. E a gente criava essas conexões. O objetivo do projeto era realizar as ações e as mostras nas regiões, entendeu? Então, a gente realizou em Jequié, em Valença, entendeu? Então, não só um projeto que não só acontecesse com essa celebração para a da dança na capital, em Salvador, que geralmente é o que é mais comum, entendeu? Até por uma questão de logística, uma questão de escolha também, mas assim, fizemos outra escolha e fazer essa articulação com esse projeto. E hoje, hoje as coisas estão um pouco paradas, né, por conta dos projetos, por conta dessa pandemia louca, por conta desse atentado à cultura, à educação e à memória do povo brasileiro. Esse atentado começou lá em 2016. Vamos ter atenção que foi um projeto, esse é um projeto, não é uma crise, um projeto que começou em 2016, infelizmente está dando certo, infelizmente. Então a gente está dentro desse resultado todo, desse projeto contra no atentado à cultura, à educação e à memória do povo brasileiro. Hoje eu estou trabalhando um pouco de forma remota, né? Entendeu? Com a companhia, talvez a gente retorne agora, e também cabeceando um projeto que é a Fala da Dança, entendeu? Que são, assim, a gente está tentando escolher algumas figuras da dança para poder falar sobre a dança, sobre a sua convivência, como é o seu... Seria um quase seria um documentário sobre a fala da dança, de uma forma até mais informal também, mas para dar visibilidade a essas falas, né? Que nós falamos muito, muito mesmo, embora não pareça, mas falamos muito. Então, é mais ou menos isso. Maravilha. Eu vou sugerir, quem está nos assistindo, se quiserem ver a Kel melhor, não sei se vocês sabem, vocês podem clicar na tela e aí os comentários ficam por um tempo desativados, tá? Porque é horrível, né? Essa coisa do Instagram, que os comentários vão subindo, né? E eu tô tirando aqui porque ela é tão linda, né? A gente vai tirar aqui pra gente se ver melhor, né? Essa coisa assim. Então, eu sugiro porque tem gente que não sabe, né? Fica ali sem saber como é que faz. É só clicar um pouquinho na tela que não é que você não vai ter mais comentário, é só que você fica um tempo sem ver. Quando você quiser ver o que está rolando, você clica de novo. Retorno. A fala de vocês me estimula a perguntar várias coisas, a gente entrar em várias conversas aqui, que eu acho que a gente passaria assim, dias conversando. E eu fico muito à vontade, vocês estão vendo a risadinha da minha filha ali. Eu fico muito à vontade assim, nessa conversa, porque eu também sou uma agente cultural periférica, né? Eu venho da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, nasci lá, em Belford Roxo, né? Me criei lá, estudei escola pública. Quando vim para Salvador, fui morar em Águas Claras, depois morei em Mussurunga, estudava no centro da cidade, fazia essa rota todo dia para ir para o centro, voltava. E hoje sou professora da UFRB, né? Então, assim, eu vou também para fora dos eixos. Então, assim, para mim, essa fala, essa conversa com vocês aqui, ela é muito importante, assim. E tem uma coisa que surge do exemplo de vocês que para mim foi um pouco diferente. Me faltaram oportunidades na minha vida de vivenciar projetos coletivos de arte e cultura por onde eu passei. Nas escolas por onde eu passei, nos bairros onde eu estive. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de cultura, né? Que lia, que tinha aquele interesse. Não é à toa que depois, quando eu fui lendo, estudando, né, e tive a oportunidade de escolher um curso, eu fui estudar produção cultural na UFBA, né? Meus pais ficaram loucos. Meu Deus do céu! Finalmente uma filha na família vai fazer faculdade e escolhe fazer produção cultural. O que é isso?
Eu sempre tive essa relação com a cultura, mas eu não tive na minha formação adolescente, criança, uma coisa que vocês dois tiveram, né? Que é estar em espaços, seja na escola, seja no bairro, na cidade, ou porque vocês mesmo criaram, né? Como foi o caso do Anderson algumas vezes, né? Que mobilizou com amigos coisas, ou no caso da Kel, porque já estava, né, inserida num movimento mais amplo e muito bem organizado. Mas de qualquer forma a gente está falando aí desses movimentos coletivos, né? Do local ali. Como é que vocês analisam a importância disso na formação de vocês e para o que vocês são hoje? Começando aqui com o Kel. Dani, eu costumo falar assim, eu tenho uma frase que é meu mantra, né? Que eu costumo falar que eu só me vi enquanto gente quando eu me vi enquanto povo. E me vendo enquanto povo, eu pude pensar todas as escolhas da minha vida, minha postura, minhas decisões perante a sociedade, assim. Então, vir do campo é vir de um espaço extremamente coletivo, né? Onde a safra é compartilhada, onde se precisar da ajuda para limpar a roça, a gente convida os vizinhos. Então, é extremamente coletivo, né? Antes de conhecer o MOC, eu já conhecia a minha comunidade, né? E esse tecido comunitário, né? Então, isso foi me compondo dentro dos processos, né? Eu costumo falar que eu vivi o processo de transição, assim, de não ter transporte para estudar. Então, eu com 9 anos, passando para a quinta série, na época, eu andava 5 quilômetros para estudar. Então, para mim, por exemplo, a minha comunidade, a escola da minha comunidade sempre me acolheu, né? Pelo jeito de falar, pelo jeito de vestir, a postura que me dava, porque eles se viam, eram espelhos, né? Era todo mundo da comunidade. Quando eu sigo para essa escola do povoado e ando 5 quilômetros, eu me deparo com os processos do preconceito, né? Com o processo de xenofobia, né? Ser jovem do rural é um processo muito delicado, as violências nos atravessam de todas as formas, né? Essa imagem estigmatizada do Jeca Tatu sempre está presente nas falas das pessoas, no olhar, né? No jeito como nos trata. Então, eu precisei da arte para enfrentar esses processos, né? E aí foi a escrita, foi a literatura de cordel que me ajudava a desabafar os processos. E a literatura de cordel me leva para os espaços, porque eu era convidada para fazer a abertura de conferências, de seminários. E é nesses convites que eu vou conhecendo esses outros coletivos, né? Então, ter esses projetos, ter essas experiências coletivas é muito importante para a gente, né? Para a gente repensar, para a gente entender os projetos de sociedade que estão aí dispostos e fazer o próprio equilíbrio, né? Do que é que nos inclui, o que é que nos exclui, o que é que nos mata, né? Enquanto sujeitos, na perspectiva de subjetividades, na perspectiva física mesmo, de fato, né? Então, é muito nesse olhar, assim, nesse caminho de se reconhecer, né? A identidade, ela sempre vai estar presente, e esses espaços coletivos vão construindo esse tecido de identidade para a gente se ver no outro e pensar nossas ações a partir disso, né? Porque se fere o outro, também vai me ferir em algumas partes, né? Maravilha. E com você, Anderson, já nas periferias urbanas, né? Nos centros urbanos onde você passou. Eu, por exemplo, passei um tempo lá na escola Anísio Teixeira. E quando eu estudava no Teixeira de Freitas, no centro da cidade, e ficou em reforma por mais de um ano. Aí levaram a gente para lá, pro Anísio Teixeira, né? Eu fiquei encantada com aquele espaço, com aquela estrutura, com aquelas salas de dança, com aquela coisa assim. Mas a gente não usou nada. A gente chegou lá, ficou um tempo, depois voltou para a nossa escola. Mas você contando isso, né? O quanto você mobilizou e você se articulou a partir das suas vivências. Para você, como é que isso foi, que aconteceu aí? É interessante porque tudo para mim foi por uma questão de inquietação. Como ainda sou um pouco muito tímido, né? Geralmente, como assim, geralmente eu tenho uma frase que eu fazia, eu só sei falar dançando.
entendeu? Eu sou virginiano, uma pessoa muito tímida, então a dança me ajudou a ficar desinibido, a perder muita vergonha e tudo mais. Então a dança foi me ajudando quanto a isso, para eu não precisar fazer terapia, mas tudo bem. Então eu fui muito essa necessidade de meter o pé na porta, vamos dizer assim, né? De precisar invadir, ocupar, na verdade, na invasão, ocupação. Então, no Teatro Anísio Teixeira foi mais ou menos dessa forma. E tinha uma sala, a gente estava ensaiando em uma área ali embaixo, entendeu? E tinha uma sala de dança que ninguém usava, que não podia usar. E aí a gente vai falar com o Grêmio, fala com não sei quem, não, precisamos usar. Nós somos um grupo de dança, um grupo de dança, sala de dança, e aí? A gente não pode usar, por que isso? Enfim, teve uma pessoa muito, assim, grandiosa, né? Com a visão, que foi Siri Brasil, que ele foi até a diretora da escola na época, conversou, tentou dialogar, conseguiu a liberação do espaço, e aí começou a usar o auditório, que tinha um auditório lá e não estava sendo usado, e com negociação com o Grêmio, enfim, e ajudou muito. E eu acho que na minha vida, assim, não que tenha sido uma coisa que eu vou dizer que foi maravilhosa, que graças a Deus que isso aconteceu, mas não que, vamos dizer assim, que foi uma coisa ruim, mas que eu não tinha outra alternativa se não fosse me juntar com meus pares, entendeu? Então, tipo assim, não, eu preciso de acompanhar dança é uma coisa coletiva. Então, eu tive que me juntar com meus pares para poder começar a pesquisar, a se fazer e dizer do corpo, né? Parafraseando Jussara 70. E aí eu precisava assim, tá, a gente tem uma companhia de dança, a gente conseguiu um espaço para ensaiar, vamos apresentar onde? Então, precisamos criar uma alternativa, um projeto de mostra, entendeu? De mostra artística, não só especificamente para dança, para também as pessoas não ficarem falando que a gente está fazendo porque a gente é da dança, então não vamos fazer só para dança. Já começava a autocrítica dentro disso aí, nessa preocupação em pensar no coletivo, em resolver o problema de todos, não só no nosso no momento. Então, foi quando a gente começou a encabeçar o projeto Sexta Cênica, que foi idealizado por Paco Gomes. Entendeu? Paco Gomes foi a pessoa que idealizou o projeto Sexta Cênica, que acontecia no espaço Céu da Escola de Dança. Era a última sala, a gente subia vários lances de escada, por isso que a gente apelidou como Espaço Céu, que é para chegar lá era complicado. Entendeu? Então, foi muito nessa necessidade, entendeu? Assim, a partir da minha necessidade, mas pensando no coletivo, entendeu? Fazendo essa autocrítica, né? Assim, não, a gente tem uma companhia, a gente precisa apresentar, a gente não tem como apresentar, não temos logística, vamos criar um projeto para oferecer essa logística para a gente. Ah, mas vamos fazer para todo mundo então, porque, assim como eu, tem muita gente também que me ajudou, que está junto com a gente, tem muita gente que está aqui no grupo, que tem outros grupos que estão com outros recortes de dificuldades, então vamos ver de que forma vamos dizer assim, a gente pode criar essa alternativa. Então, essa relação da coletividade, né? Na verdade, a necessidade de fazer. Se existe uma questão, em dança, existe essa necessidade de fazer. E a gente faz, independente de ter a grana, de ter a experiência, entendeu? De ter o apoio. Então, a gente cria a experiência, entendeu? A gente cria a alternativa sem grana, entendeu? E a gente vai se apoiando um no outro. Entendeu? Até porque assim, a gente tem muita a minha relação também vem muito dessa coletividade, desse entendimento, vem muito da minha base familiar, né? Da convivência com minha mãe, entendeu? E meu pai, e meu padrasto, na ilha. Morava na ilha, assim, é o primeiro pedaço vamos dizer assim, pedaço de terra que a gente conseguiu para poder construir, foi de sapê, foi de barro. Então a gente tinha que ir para o mato para arrancar a madeira, para arrancar a forquilha, com os amigos do meu padrasto. Depois voltava para poder escolher o barro, para fazer uma sapê, para poder tapar. Então era um trabalho coletivo de vida. Então a gente, eu acho que eu herdei muito isso, essa estratégia de resolver as questões, de resolver os problemas. Então acho que foi essa necessidade, né? As minhas necessidades e a falta de alternativa. Não tinha outra alternativa se não fosse olhar para o coletivo, se não fosse conviver com o coletivo. Porque, gente, quem pensa no coletivo é que não tem grana. Então, acho que isso é inerente. Porque, assim, se eu tivesse grana, fazer o quê? Tá ótimo, vou contratar alguém, vou fazer aquilo ali, mas que não tem grana, vai precisar do coletivo. E isso é inerente, você não tem outra alternativa, entendeu?
E você busca logo, é o que é automático, né? É por isso que eu digo assim, nossa revolução, ela é periférica, é marginal, marginal de quem vive à margem de toda essa relação, né? Entendeu? De quem vive à margem. Por isso, assim, tem uma coisa que eu escrevi aqui também, que é o artista, ele não é central. A arte, ela é periférica, porque ela é feita de pessoas que estão em todos os lugares. Por mais que você diga assim, tem uma pessoa que está nesse, vamos dizer assim, ideologicamente, nesse centro, entendeu? Que está sempre num grande quadro de apoio, de captação de recurso. Só que a arte dela acontece com a mão de obra, com o serviço, da galera que está da comunidade, que está nos seus bairros, que está nas suas periferias, que está nas suas loucuras. Se você for pegar um projeto hoje, o mais bem apoiado, o mais bem financiado, e você vê esse recorte dele, você tem uma pessoa ou duas do centro, seja lá o que for, ou um produtor, às vezes, que por muitas vezes tem essa centralização, né? E enquanto artista, os artistas da dança buscam muito isso, né? Tirar a produção da arte, de modo geral, dos artistas, dos grandes produtores. Que isso foi uma iniciativa, teve uma iniciativa, foi o pontapé inicial de Márcio Meirelles, quando ele foi secretário de Cultura. Então, ele que teve essa iniciativa de criar os editais setoriais, essa coisa toda, para que os artistas eles pudessem escrever os seus projetos e não ficarem só nas asas dos grandes produtores. Nada contra os grandes produtores, eles continuam fazendo a produção dele, só que não tinha essa logística, que não queria, entendeu? Que não tinha como assim, o projeto foi aprovado de 50 mil, eu tenho que dar 10 mil para um grande produtor, que é o direito deles, podendo contratar mais pessoas. Então, ele teve essa iniciativa de tirar, entendeu? De dar mais autonomia de produção para o artista, para os fazedores. Então, a coisa foi mais ou menos dessa forma, né? Tem uma coisa que é interessante, que é bacana no projeto Tabuleiro da Dança, que teve um período que a gente começou a entender, que teve uma dificuldade muito grande, que alguns artistas eles não estavam conseguindo ter grana para vir se apresentar no centro. Olha que loucura, eu não tinha. No centro, assim, o teatro, a gente realiza o Tabuleiro da Dança no Pelourinho, no Sesc Senac, que foi nosso apoiador, no Teatro do Liceu, que a gente ocupou durante um período, e no Espaço X do Bahia, que também passamos pela gestão de Kátia Costa, como foi coordenadora do Espaço X, entendeu? Então, os artistas não estavam tendo condições de chegar nesse espaço. E a gente, mais um problema, porque a gente chegava para limpar o teatro, para poder montar a luz, para poder depois correr para a bilheteria, isso no Teatro do Liceu, correr para a bilheteria, então a gente fazia tudo, que era um espaço meio que abandonado, e eles não estavam conseguindo. Como é que a gente faz? Vamos até os artistas. Então, fomos para o colégio Leonor Calmon, montamos o tabuleiro dentro dessa escola, dentro do colégio, entendeu? Para atender os grupos da localidade, que foi em Cajazeiras, né? Na Cajazeiras 10, entendeu? Que é uma região que tem inúmeros grupos, só grupos de valsa você consegue contar uns 30, entendeu? Então, muita coisa. Então, a gente começou a ir atrás dessa galera, entendeu? E foi aí que a gente começou a entender, há muito tempo, na verdade, né? Até quando na passagem na escola de dança, a entender de que o artista ele está entrando no lugar, a nossa arte, de modo geral, é periférica. Até porque a gente fala, entendeu? A gente fala do que a gente tem no corpo, dos nossos recortes, de modo geral. Entendeu? E aí por muitas vezes, até a gente fica alimentando essa ideia do centralismo com a dança, com a arte, né? Tá no grande centro, às vezes o grande centro também por conta de uma estratégia. Às vezes é um espaço legal que alguém sai da faculdade, que sai do curso, que sai de um outro trabalho. Eu gosto assim de dizer que é um outro trabalho mesmo, porque a gente faz também é trabalho, sai de um outro trabalho, de outro exercício, e vai para Sim. aquele lugar que é um local estratégico para depois cada um seguir sua vida. Entendeu? Então, assim, dentro dessa relação foi os lugares onde eu transitei foi muito importante, entendeu? Eu comecei a fazer dança no Anísio Teixeira, com a minha companhia, criei a companhia no Anísio Teixeira, depois a gente ocupa o Teatro do Iceia, que já estava caindo aos pedaços, a gente chegava para limpar, fazer aquela coisa toda, entendeu? E depois a gente vai para o Pelourinho, entendeu? E ocupa a escola de dança, ensina a escola de dança, depois fomos para o X do Bahia, enfim. É uma, Muitas, é uma muitas. história de ativismo, né? De buscar Sim, sim, mesmo. Porque é sim. muito interessante quando você vai falando, várias ideias vão surgindo aqui, né? Assim, me faz pensar em muitas coisas, né? Primeiro, exatamente essa necessidade, né? Que é o também da gente pensar o que é de fato o centro e o que é
periferia, né? A gente Uhum. precisa reconstruir isso, né? Repensar isso, porque isso depende muito do ponto de vista, né? E está estruturado por quem queria que a gente pensasse, né? Que o que está às margens é periferia, o que está no centro. Sim. Isso interessa a quem manter essa estrutura, Uhum. né? E manter essas divisões dessa forma. Interessa a quem colocar capital e interior, e sempre nessa perspectiva. Por que que no nosso país é sempre dessa forma? Os grandes centros urbanos estruturados, né, com meios de transporte e tal, e uma vida tão difícil nas pequenas cidades. Por que que a gente não pode ter uma vida nas pequenas cidades mais estruturadas, né, mais organizadas, com acesso às coisas? Por que que a gente não pode ter nos grandes centros urbanos, ainda assim, né? Você pensa assim, Salvador. Salvador aonde? Né? Porque Salvador é gigante, né? E dentro de Salvador tem várias Salvador, né? Sim. E cada uma dessas cidades que estão ali dentro também depende do ponto de vista e essa estruturação. Então, essa é uma conversa que não acaba aqui, né? A gente nem vai entrar por esse caminho, mas só para ressaltar isso, né? Acho que nós aqui somos pessoas que estamos desconstruindo essa ideia e ressaltando a importância da descentralização, de tirar essa ideia de centro-periferia. Acreditamos numa coisa muito mais pulverizada. Eu estava lá, viu, Ana? Você falou da gestão de Márcio Meirelles, estava lá desde o início, participei da construção desses editais. Então, foi um momento Nossa. assim, dos editais dos RTCs, dos representantes territoriais da cultura, das conferências de cultura, dos editais de ponto de cultura. Rodei a Bahia toda fazendo isso, porque a gente acreditava que essa era a lógica, não existia outra lógica possível, né? A construção da 90, lei orgânica, né? Que pudemos 97%, participar. pois é, 97% dos recursos do Fundo de Cultura centralizados em Salvador. Errado. Tinha alguma coisa muito errada nisso. Então era preciso rever. Mas na fala de todos de vocês dois, me vem aqui também um dos conceitos que a gente tem trabalhado aqui com muita coragem, que é o conceito do empreendedorismo. E por que eu digo coragem? Porque na academia existe muita crítica a esse conceito, né? Principalmente numa perspectiva mais progressista, uma perspectiva que a gente assume aqui, né? Uma perspectiva anticapitalista, uma perspectiva antirracista, sem LGBTfobia, como nós falamos no início. E esse tipo de termo, por exemplo, empreendedorismo, né, foi meio que cooptada aí pelo sistema capitalista para defender, inclusive, uma precarização das relações de trabalho, uma uberização da vida. Então, quando a gente bota aí no nome do programa, né, que jeito, cultura, trabalho e empreendedorismo, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês estão defendendo isso? Né? E a gente vem falando o seguinte, sempre fomos empreendedores, né? Nossos pais e mães, nossos avós e avós, nossos Sim. bisavós e avós. Queria saber de vocês, o que vocês acham na perspectiva de vocês? O que é, como é que aparece na vida de vocês, se aparece, né? O que vocês acham, né? Ouvi-los, opinião de vocês sobre esse termo empreendedorismo e como é que isso está inserido de repente no que vocês acreditam nessa perspectiva dos movimentos coletivos e periféricos. Começando aqui com o Kel de novo, né? Então, em 2012, 2013, eu participei de um processo de formação, né, que era um programa para jovens empreendedores rurais, com o objetivo da gente realizar projetos de vida baseado no conceito de empreendimento, né? Eu acho que é um conceito que, como você disse, foi esvaziado e foi ocupado por alguns setores, né? Como outros conceitos que foi vindo dos movimentos de base, né? Hoje, eu que venho da agroecologia e que a gente sabe que a agroecologia tem base, está na cerne, né? A cerne vem dos movimentos do campo, mas que hoje já vem sendo adotado pelo agronegócio, por exemplo. A própria educação do campo. Mas como é que é construída essa educação do campo? Como é que é construída essa agroecologia diante desse projeto, né? Dos projetos deles, né? Então, acho que aconteceu com o empreendedorismo a mesma coisa que hoje vem acontecendo com esses conceitos e com essas construções, né? Dessas pessoas se apropriarem, né? De construções dos movimentos, né? De movimentos coletivos, mas que a gente ainda vive com esse conflito, né? Eu venho acompanhando muito esse conflito de que usa ou não empreendedorismo. Como é que a gente usa? A gente vai usar a economia criativa? Como é que quais são os conceitos que a gente pretende adotar? Porque criou um rancinho, né? Do próprio conceito, né? Mas
eu acredito que partindo da essência de como surgiu todo o processo, todo o movimento, eu acho que o que vale é muito mais esse olhar, né, de quem é que está empreendendo, né, quem está fortalecendo os empreendimentos. Porque, por exemplo, partindo do cooperativismo, a gente surgiu vários empreendimentos solidários. Então, como é que a gente ignora, né? Ignora esses processos? Eu acho que é perceber o contexto, porque eu acho que é a principal base para a gente perceber de que empreendedorismo a gente está falando e de quem a gente está falando a partir desse empreender, né? Mas o conflito, ele está aí, né? Para a gente ver como é que a gente se adequa, como é que a gente se reconhece dentro dessa lógica e dessa narrativa. É importante isso, né? Que tem coisas assim que hoje chegam americanizados para a gente, né? Ou europeizados com nomes em inglês, e a gente fala, tá, mas a gente sempre fez isso aqui, né? Financiamento coletivo na internet a gente sempre fez, né? A gente fazia lá nos movimentos rurais locais, não é isso? As vaquinhas, rifa. Aí vem, né, na economia colaborativa é P2P, né? De pessoa para pessoa. Né? Vamos lá, mas são tecnologias sociais, né, que a gente sempre usou. Então, se a gente olhar para a nossa base, como você falou, tem tecnologias ali que a gente pode, sim, reproduzir. O que você acha, Anderson? Nossa, é louco essas coisas que eu nunca entendi muito bem, assim, essa relação. É porque, assim, o empreendedorismo, ele é um pouco engessado, entendeu? Não, na verdade, ele não é engessado. A visão de algumas pessoas, principalmente dos grandes empresários, é engessada para aquela coisa ali, entendeu? Graças a Deus surgiu a economia criativa, que aí lida mais com o nosso fazer, com a arte, com a cultura, de que também se empreende a partir dessa forma. As pessoas também confundem essa questão de empreender e investir. Investir você só visa o lucro financeiro, capital financeiro, pode ser o que for. Empreender é correr risco, você corre um risco. Por muitas vezes você não ganha, mas você gera capitais simbólicos para dentro disso aí. Por exemplo, com os projetos que se realiza com a companhia, geralmente eu tento apertar um pouco em comprar uma camisa que eu estou precisando, não, costura, uma coisa que está precisando de casa para poder investir na companhia, no meu espetáculo. Eu estou empreendendo, correndo risco, por mais que eu não tenha lucro, mas eu gero um capital simbólico para a cultura, para a arte, para o Estado, eu produzo conhecimento, entendeu? Para os meus, para quem está ao meu redor. Então, também estou empreendendo, independente desse retorno financeiro, entendeu? Mas dando esse pontapé que gera inúmeras outras coisas. Então, tem toda essa... eu acho que, assim, no entendimento pessoal, não falo muito pessoal, tem toda essa questão, essa confusão de que a gente vê muito essa relação do empreendimento, de empreendedorismo, como lucro. Não, se eu coloquei ali, se eu estou empreendendo, eu tenho que gerar lucro. Às vezes, não. Tem as questões do risco e tem a questão do recorte de empreender, que é você aplicar a sua forma, o seu fazer, entendeu? E em arte a gente sempre fez isso. Se a gente for olhar etimologicamente a questão da palavra e a sua tradução, quem empreende é o artista. Se a gente for fazer a leitura, quem empreende é o artista. O artista são as comunidades, entendeu? São as comunidades, são o povo, é o trabalho cooperativista, na verdade, nossas relações, somos nós que empreendemos, porque não tem capital de giro. A gente arrisca e tem resultado, às vezes quando não tem resultado a gente faz um outro olhar para dentro desse empreendimento, em cima do prejuízo que tivemos, entendeu? Para poder gerar outra coisa e vamos deixando eu não posso dizer nesse rastro, mas essa linha, né? Vamos deixando esse mapa de possibilidades, de resultados ou não resultados, essa coisa toda. Então, é mais ou menos isso, é louco, mas eu tenho uma visão muito específica nessa relação. Vocês são produtores, gestores, criadores, realizadores, empreendedores, o que quiserem ser, fazem várias coisas. Vamos deixar todos os links das coisas que eles fazem, né, nos nossos comentários ali depois que a live fica salva, né? Aqui também já colocamos nos comentários. Aproveito para mandar um abraço para todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo, mandando mensagens. Várias mensagens para vocês, né, de pessoas que estão aqui elogiando. Mensagens também assim, olha, a Maria falou, que linda, Kel. Eu também venho de uma comunidade rural, sua fala sobre convívio, colaboração entre pares, me fez recordar muitas experiências. Teve gente também te elogiando, Anderson,
falando antes, né, que você é mestra, que ajudou muito. A Sora, que é lá do IFBA, querida, obrigada por estar aqui. Falou, olha, Juventude Ativa é sensacional. Grandes parceiras no Xisto, a Katia lembrou. A Sora também botou acordar com tanta potência, faz esperançar e seguir forte na luta. É luta, amiga, é luta, viu? Pois é. E aí tem vários comentários. Eu acho mandar um beijo para todo mundo, né? Muitas formas de apoio, tá aqui todo mundo falando. Perfeita analogia, empreender, realizar. E aí eu pergunto para vocês assim, mas quais são os principais desafios? Que vocês realizam pra caramba, não há dúvida. Mas para vocês, o que é mais difícil nesse processo? O que você acha, Kel? Mãe! Eu acho que, Mona, eu acho que um dos principais desafios, né? Como é que a gente encontra essa maneira de financiar, né, os nossos projetos, né? Essa lei Aldir Blanc aí conseguiu dar uma alavancada em muitos dos nossos projetos, né? Muitos fazedores de cultura aí têm aproveitado e então foi muito importante. Eu acredito que deve ser um projeto piloto para que a gente possa cada vez mais expandir, né? O próprio edital garantiu com que artistas, desde artistas mais simples, a artistas aí que têm um currículo muito renomado, conseguissem competir, não de igual para igual, mas a gente conseguiu garantir que muitos artistas aí, a partir dos editais municipais, pudessem acessar, né? Então, a Aldir Blanc foi muito importante para a gente, né? Eu acho que esse é um desafio base, mas também tem outros processos, né? Eu acho que pensar em como a gente pode se articular enquanto base, né? Como é que a gente faz esse diálogo de gerações a partir de mudanças mesmo enquanto instituição, né? E eu falo aqui enquanto Revolution, né? A gente está aí desses desafios, eu venho dessa outra geração. O Revolution tem 18 anos, o pessoal aí mais velho está aí na live, né? Rodrigo, Davi, que foram jovens que fundaram o Revolution e que a gente vem nesse processo de se desafiar a trazer outros jovens para esse processo de ocupação, que é um desafio muito grande, né? Como é que a gente dialoga com a juventude, como é que a gente traz as juventudes para esse debate, como é que a gente coloca, de certa maneira, faz com que ele se identifique com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque é um processo ainda muito delicado, né? Sim. Tem um processo de responsabilidades, né? Quem está aí na gestão de projeto sabe as noites sem dormir, como é que a gente vai costurando para ver os projetos de fato se materializando, né? Então é um desafio muito grande a gente conseguir dar continuidade, né? Com renovação de público, com renovação de quem está lá na parte da coordenação mesmo de fato. Mas o recurso ele ainda é um dos principais desafios, né? Principalmente quando a gente vai falando sobre periferia, sobre questões raciais, a gente percebe o quanto é mais difícil para a gente, quando a gente vai tentar apoio nos comércios, quando a gente vai pensar outras formas, outros meios de financiamento. Se a gente não tem uma rede de parceiros enquanto apoio, de movimentos sociais que conseguem garantir uma contribuição, de certo modo, talvez a gente nem conseguiria hoje, enquanto Revolution, ter a existência de seus 18 anos, porque foi a partir dessa rede de parceiros, né? E aí parceiros enquanto instituições, mas a comunidade em si também como parceiro, na venda de camisas, que inclusive lá no nosso IG a gente está vendendo, para garantir o pagamento de algumas despesas simples, né? Sim. Então, é muito nesse caminho, né? O desafio e principalmente com esses cortes, né, desse desgoverno, a gente percebe que tende só a agravar. Não é fácil. O que você acha, Anderson? Para você também seria esse mesmo o principal desafio ou algum outro a mais? Então, nossa, são vários aqui, eles têm uns 4 desafios. Eu acho que o primeiro é o que a Cláudia falou, que realmente é o recurso, entendeu? Mas eu aponto o recurso, a grana, o dinheiro, o money, não por não ter, não
por ele não existir, mas é a falta de acesso. Essa Lei Aldir Blanc provou que temos recursos, Temos. entendeu? Então não é, porque é difícil por conta não tem recurso, não tem grana, não. Não, a questão não é essa. É como esse recurso, então, o dinheiro pode ser direcionado para a produção, para a produção, para os artistas, para os fazedores, entendeu? Para quem mais precisa. A outra coisa é a desburocratização. A gente começa a produzir, a gente vira quase que com um doutor nessas questões todas para poder entender, um período para poder entender. E uma palavra que às vezes eu não gosto muito é adquirir expertise para depois começar a produzir. Isso é complicado, porque cada um tem o seu fazer, né? Então, se o cara está produzindo, se cuida de outras coisas. Então, acho que a desburocratização é muito complicado. Que acho que isso tem muito a ver com o resultado do entendimento do belas artes. Entendeu? Tipo assim, como é que é isso? Então, quando a gente, por muito tempo, isso está quebrando agora. Como as pessoas entendem muito essa questão das belas artes, aí vê a comunidade rural produzindo, vê a periferia produzindo, e às vezes não entende o valor disso. Não, mas você é artista, mas eu não te conheço. Como assim? Se você não me conhece, eu sou artista, é um problema seu, não é meu. Eu venho aqui pedir um apoio, então, se você não me conhece, eu estou pedindo apoio enquanto artista. Na minha região, na minha quebrada, na minha comunidade, esse é um problema seu, enquanto gestor, enquanto seja lá o que for. Então, resolva. Então, esse entendimento das belas artes, é quem está na mídia, é quem é famoso, é quem fez aquela coisa bonita, apoteótica, entendeu? Então, consegue recurso. Então, isso é complicado, entendeu? Porque, geralmente, vamos dizer assim, massacra quem vem de baixo. Na verdade, massacra a base da produção. Da produção de um modo geral. Entendeu? De um modo geral. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também, os espaços culturais. Eu sou a pessoa que mais briguei sobre os espaços culturais. Espaços culturais de um modo geral, entendeu? A casa do mestre, entendeu? Do mestre o repentista, ele é um espaço cultural, entendeu? A sede de capoeira do mestre, entendeu? É um espaço cultural. Então, entender que o espaço cultural ele tem uma vida orgânica, ele acontece de uma determinada forma. Eu acho que muitos coordenadores do Espaço X, que eu estou citando aqui, conseguiram entender isso, né? A Cátia conseguiu entender isso, a Isabela conseguiu entender isso, a atual gestora, que é a Ninfa Cunha, também conseguiu entender isso, de que o espaço, você adentra no espaço cultural para fazer uma coordenação, entendeu? Você não assumiu o poder, na verdade, você não assumiu o poder de gerir o espaço, de decidir, de tomar as decisões, mas sim articular com a vida que acontece ali, a forma com que o espaço é vivo. Então, acho que a gente tem que entender mais esse espaço cultural como uma necessidade para todo mundo. Então, acho que tem que ter uma política de investimento maior para esses espaços culturais. Entendeu? De um modo geral mesmo. Uma praça onde as pessoas se reúnem é um espaço cultural. Ela precisa ser cuidada, precisa ser entendida, entendeu? Assim, cuidada, entendida e direcionada para a ocupação de todos, não só para a ocupação dos esportes. Não adianta botar só uma academia ou uma quadra, entendeu? Se tem a manifestação cultural naquela região, eu preciso criar um espaço para isso, dialogar com as pessoas, entendeu? Então, acho que esses 4 pontos que são a maior dificuldade, a falta do recurso, o acesso a ele que não vem para a gente, a desburocratização, a gente precisa pensar um pouco mais, não que a gente não vá buscar qualificação, muito pelo contrário, a gente já busca qualificação sempre, entendeu? Muito, muito mesmo. Entendeu? O diálogo com esse espaço cultural, entender o espaço cultural como uma questão viva, como uma necessidade, entendeu? Para todo, mas eu falo cultura não só no recorte artístico, mas no recorte da necessidade do ser humano mesmo, né? O seu fazer, a forma de viver, de tudo mais, entendeu? Esse entendimento, desmistificar essa relação de belas artes, entendeu? Toda arte é bela, e desmistificar isso, entendeu? Para que a gente consiga entender essa relação, esse valor real, né? Eu acho muito... Desculpa. E só concluindo, não, tudo bem. E só concluindo, teve assim, realmente a gente entendeu que essa Lei Aldir Blanc, ela prova que é possível desburocratizar. Então, são várias questões, várias pegadinhas que eu vou começar a usar aqui. É possível desburocratizar, é possível ter recurso. Tem recurso para se utilizar. A própria Fundação Cultural, né, o governo do estado da Bahia, também teve o lançamento dos seus editais antes da Lei Aldir Blanc, que foi o Calendário das Artes, né? E foi bem mais burocratizado, bem mais direto, mais eficiente. E outra coisa,
Com um orçamento muito, e desse você tamanho, né? percebe Podia um ter. orçamento curtinho, entendeu? Mas você percebeu o quanto de diversidade, pluralidade você pode É. ver, entendeu? Nesses editais. Então, assim, nesse edital, nessa chamada pública, né? De uma forma mais simples e ninguém, assim, que geralmente às vezes é o medo do cumprimento, ninguém deixou de fazer sua ação, todo mundo cumpriu, ninguém deu calote. Inclusive, Anderson, inclusive o diálogo, né, da própria Sim, coordenação do calendário sim, das artes foi um diálogo muito humanizado, né, e muito excelente. próximo dos seus fazedores. Eu fui Sim, premiada pelo projeto Calendário das Artes e percebi como foi o também, processo, né, de sim. Ai, que lidar com bom! as dúvidas, as reuniões mais próximas e se preocupar em ouvir os desafios e as limitações de Uhum. cada artista para que pudesse entregar um produto de fato de qualidade, mas a partir que dê conta também do que o artista poderia proporcionar, né? Então foi um projeto muito humanizado, assim, um diálogo muito próximo com o artista e suas realidades, suas limitações. É bom destacar isso. E você vê que num momento tão difícil conseguiram fazer uma coisa tão boa. Então, em outros momentos, acho que pode melhorar, continuar com essa logística, né? É, E como a Dani falou, pensar no recurso, um investimento bem é. maior para que as pessoas possam ter assim, gerar mais emprego, né? Entendeu? De fato, botar essa economia criativa para poder movimentar, entendeu? A gente tem falado muito, né, da Audi Blanc como esse espaço de experiência, né? Da mesma forma que ela Sim. foi um espaço de desafio, porque ela chega, né, e os gestores públicos municipais talvez não estivessem preparados, né, para esse montante de recursos chegando nessa estrutura é, da distribuição fundo a fundo, né? Então foi um desafio para eles ali conseguirem executar em um prazo pequeno, com novos instrumentos normativos, criar um decreto local. E aí tinha toda uma questão ali de segurança jurídica, as procuradorias jurídicas dos municípios estavam muito em cima, né? Porque da mesma forma que a lei era um pouco aberta, o fato dela ser muito aberta deixou muitos municípios e estados muito inseguros. Então, alguns foram muito assim rígidos, né? Não, não vamos arriscar nada. E já outros abriram muito. Então, a gente tem falado assim, a gente lá no OBEC, nós vamos fazer uma pesquisa agora para tentar mapear no Brasil todo. O OBEC é o Observatório da Economia Criativa, né? Um grupo de pesquisa que eu faço parte. E a gente vamos mapear para saber o que saiu de tendência à inovação, a isso que você falou, né? O que a gente experimentou, o que a gente fez diferente para desburocratizar. Achei muito bom falar disso, para descentralizar os recursos, né? Para criar novas referências, já que esses órgãos não estavam tendo que se submeter à regulamentação que eles sempre têm, né? Normalmente eles têm uma lei local e eles não podemos inovar muito porque dependemos das leis aqui, não temos o que fazer. Dessa vez tinha, né? Dessa vez podiam ter escolhido. Então, o que escolheram? Nós vamos tentar mapear isso. E aí é muito importante um diálogo que tem sido feito nacionalmente sobre a importância da gente desenvolver um direito da cultura, que não é os direitos culturais, né? Nós já Sim. discutimos muitos direitos culturais, o que está previsto lá na Constituição, que é, né, nosso. Mas a questão é assim, como é que nós, fazedores de cultura, vamos ter um diálogo com os poderes públicos relacionado com as nossas formas de agir, com nossa realidade, com as especificidades do fazer cultural, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, né, as culturas populares, tradicionais, as expressões do nosso patrimônio, né, tem determinadas características do processo burocrático que não condiz com a nossa realidade. E tem questões da legislação ali que, na verdade, são normas assim, como existe referência já falando sobre isso, né? Aquilo tudo ali não faz o menor sentido. A lei de licitações, né? Outras referências. O grito é minha filha. Poderiam Tudo ser bem. poderiam ser revistas, né? Mas olha só, gente, é muito massa esse papo que a gente está tendo aqui. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: dentro desse contexto todo, né, de tudo isso que a gente já falou até aqui, o que é que vocês estão planejando aí? O que é que vem pela frente? Quais são os projetos futuros? Aí, o que é que vocês têm visto como oportunidade? Já que a Audi Blanc foi aí um espaço, né? A gente tem esse ano a Audi Blanc 2, então o que é que vocês estão preparando aí para a gente botar cada vez mais em destaque nossas periferias, né? Todas em destaque. Então, o Revolution tem um histórico, né,
de Novembro Negro, né, a gente conseguiu realizar 7 edições de Semana Negra e foi premiado pela CEPROME como um dos melhores, né, executores. E aí a gente tende, né, a gente encerrou agora o Júlio das... Encerra hoje, né, o Júlio das Pretas. A gente fez uma jornada aí, inclusive está rolando ainda alguns produtos no nosso Instagram, né, de trazer meninas negras que são nossas referências, né? E a gente fez encontros, né? Hoje encerra também com outro encontro, Júlio das Pretas. Mas a gente tem agora o Agosto da Igualdade, né? Que tende a ter algumas lives, alguns encontros para a gente debater também nessa perspectiva de questões raciais. O setembro é um setembro celebrativo para o Revolution Reggae, que completa seus 18 anos. Então vem aí cheio de novidades, né? A gente pretende trazer o que foi que o Revolution produziu ao longo desses 18 anos, né? A gente quer trazer à tona aí a partir de alguns produtos que ainda não podem ser revelados, mas que a gente está aí na maior expectativa. E aí encerra o ano do Revolution com esse processo da Semana Negra, né? O Novembro Negro, que aí a gente ainda está nesse processo de construção de como vai ser, levando em consideração que o ano passado não teve por conta da pandemia, né? Já que a gente faz encontros itinerários nas comunidades. Durante uma semana a gente faz debates, shows culturais, mas esse ano a gente vai ver como é que a gente se adequa, né? Mas é esse caminho, assim, de encontros, debates. Pelo MOC, dia 12 de agosto, a gente tem uma live para tratar o Dia Internacional das Juventudes. Então, a gente vem aí também construindo esses espaços para debater esses processos com as juventudes rurais, as juventudes urbanas, né? Trazendo vários debates importantes a partir do coletivo do MOC. E é isso, né? Nos acompanhe nas redes aí, porque as novidades aparecerão. Apareceram muitas. Sigam, sigam, sigam. Muitas. Anderson. Então, na verdade, eu estou articulando para a montagem do novo espetáculo. Vamos ter um recorte um pouco falando mais vamos dizer assim, desse resultado todo, né, que a gente vem vivendo de pandemia, o momento político do país, mas como isso gera outros resultados na gente. Não vamos falar especificamente da pandemia, da política, mas como isso nos afetou, vamos dizer assim, como isso nos afetou. Então, estou partindo já para pesquisa dentro desse recorte, né? Na montagem, acredito que vai estar lá para o final do ano, no próximo ano, vamos esperar. Para além disso, a gente tem o lançamento da Fala da Dança, que eu acredito que vai ser em novembro, que são esses recortes com depoimentos de algumas pessoas, entendeu? De como é a sua sobrevivência, o seu fazer, entendeu? O seu empenho na dança, de como é essa relação, entendeu? Tudo, assim, na verdade, tudo voltado, pensado mais naquela coisa que a Dani fala, que você fala, Dani, o meio da pirâmide, né? Ele tem o pé e você tem o topo, então, para quem está no meio da pirâmide, quem está nesse meio aqui, precisando, que só tem essa atividade, não tem outra, só faz isso. Então, pensando dentro dessa relação. Fora isso, a gente está tentando ainda vendo maneiras e meios de retomar os projetos, né? Tanto o Tabuleiro da Dança, a Mostra Tabuleiro da Dança, o Abril Dança, que ele acontece em todo o território, na maioria dos territórios baianos, entendeu? Que ainda é uma incógnita quanto a isso, né? A gente ainda tem que esperar ver o que é que vai ter nessa lei de Blanc, entendeu? Nas outras leis de amparo aos artistas, para poder a gente começar a propor coisas que sejam até um pouco mais mais arriscado, um pouco mais além do que a gente estava seguindo ainda os protocolos, porque a pandemia ainda não acabou. Precisamos ainda nos cuidar muito mesmo. É muito importante levar isso em consideração. A pandemia, ainda conviveremos com a pandemia durante muito tempo, né? Muito tempo. Mas há um processo aí no final do ano de retomada econômica, principalmente, né? Sofreremos a pressão, né, dessa necessidade de retomar todas as atividades econômicas. Então, teremos que conciliar, né, essas duas coisas, nos cuidar, mas ao mesmo tempo reabrir espaços, né? Então, como fazer isso? Estou falando essa propaganda, aproveitando seu gancho para dizer que no próximo bloco, que começa a partir da semana que vem, esse vai ser o tema do Que Jeito. Nós vamos passar um mês discutindo retomada cultural. Esse mês, né? Vocês
Então, aqui a gente está fechando brilhantemente o bloco sobre redes e coletivos. Foi um bloco, assim, incrível, cada programa maravilhoso. E aí a gente começa no próximo sábado todo um bloco sobre retomada. Eu vou pedir vocês para ficarem mais um pouquinho, que eu vou chamar a Ana para ela falar para a gente as dicas dessa semana. Enquanto que ela tiver, deixa eu só ver se ela aqui, pronto. Enquanto que ela estiver lendo as dicas que ela já selecionou para trazer, eu queria sugerir que vocês pensassem. Oi, Ana, bem-vinda de volta. Vou pedir a vocês aí, todo mundo, para dar um sorrisão para na hora da foto eu botar. Então, pronto, na hora que eu tiro lá a capa da live. Enquanto que a Ana estiver lendo o que ela já selecionou para a gente como dica, se vocês quiserem pensar aí em alguma coisa que vocês lembram que vocês querem dar também como dica. Pode ser uma coisa que vai acontecer essa semana, pode ser um livro, pode ser uma dica de alguma coisa para assistir, o que vocês quiserem. A Lana vai falar as dela e depois eu passo para vocês dois também. Se despedirem e deixar aí alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa para quem está nos ouvindo. Então, Ana, querida, bem-vinda de volta. Gostou do programa, Ana? Achou o quê? Gostei muito, nossos convidados são potência, assim, muito motivadores. E nossas falas incríveis, incríveis. As trajetórias também muito incríveis. Bom, vamos para as dicas. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o cadastro reserva de instrutor musical do Neogibá. Os projetos Neogibá Sem Fronteiras e Neogibá nas escolas, que são programas estruturados de ensino e prática musicais coletivos. As inscrições são até o dia 8 de agosto. Temos também o projeto Cartografia do Cinema no Recôncavo. Cartografia do Cinema no Recôncavo é um projeto de pesquisa, catalogação e difusão dos filmes gravados no Recôncavo da Bahia. O site está bem interativo, então é bom vocês darem uma olhada. E esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, né? Por último, mas não menos importante, neste ano de 2021, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia completa 16 anos de existência. Em comemoração, está disponível em seu site um infográfico que apresenta os números de profissionais, cursos, programas, políticas estudantis e perfil dos discentes, alcançados pela instituição ao longo desses 16 anos que marcam sua implementação no Recôncavo Baiano. E é isso. Maravilha, querida Ana. Muito obrigada pelas dicas. Muito bom, hein, gente? Fiquem ligados aí, então, nessas oportunidades. Kel, você tem aí uma dica pra gente? Uma sugestão? Alguma coisa que você queira deixar? Eu vou deixar a dica das produções aí que a gente fez enquanto Faia, né? O videoclipe Pretologia, que inclusive um dos artistas que participaram, o Raul, tá aí assistindo a live, né? Só pesquisar no YouTube, Pretologia, que aí tem o videoclipe das nossas produções. Também tem o documentário Hip Hop Itarondi, que é um pouco da discussão do hip hop numa comunidade rural, né? Numa comunidade ribeirinha. Então, vocês conhecerem aí a história desse hip hop, conhecer a trajetória aí de um dos artistas da nossa cidade, mas também a conhecer a nossa websérie, né, no YouTube também, Revolution TV, que aí tem o Fala Tu Rasta, Fala Tu Mulher Preta, Fala Tu Militante, e vocês conhecerem um pouquinho aí do que o Revolution vem produzindo, do que a gente conseguiu produzir, né, dentro desses processos na pandemia, e reforçar também para escutarem o nosso podcast Histórias que o Povo Conta, né? Quem quiser conhecer também no Instagram, histórias.queopovoconta, lá também tem um pouco das histórias desses nossos e nossas mais velhas, tem um pouquinho da história do projeto, de quem participou assim dessa primeira temporada, então espero que vocês curtam bastante. É um espaço muito acolhedor, como a Dani já falou, né? São
são de comunidades daqui da nossa cidade, 2 municípios, né, Retirolândia e Conceição do Coité, e que é um abraço diante desse processo de pandemia, né, para vocês se acolherem diante desse processo. Um beijo da nossa memória afetiva. Então, eu espero que vocês curtam bastante. Um beijo da nossa memória afetiva é algo lindo, né? Eu gostei disso, viu? Acho que a gente está precisando no momento que a nossa memória está sendo tão ameaçada, né? Nossa memória Tá institucional agredida. tão agredida, né? A gente Violentada, né? violentada, ver projetos como esse, né? Que valorizam a memória oral, né? Dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, é emocionante. Anderson, Rodrigo, querido, o que é que você tem aí para indicar? Então, eu vou sugerir que todos sigam a página lá no Instagram da Atomicia de Dança e Anderson Rodrigo DIV. Entendeu? Que lá tem muitas coisas que a gente vem produzindo nessa pandemia, vai ficar atento ao que a gente que vai produzir no futuro. E para esse final de semana, eu queria recomendar para vocês o EPA 4, que é o Encontro Periférico de Artes, realizado pelo Experimentando Cia de Dança, que está acontecendo. Tem poesia, arte, intervenções, dança, teatro, coisa muito interessante. Segue lá, vai no Instagram deles, que tem toda a programação, é o epa.ba, entendeu? E lá também no domingo vai ter uma batalha de pagode, entendeu? Que vai ser ao vivo, então é muito interessante. A minha indicação é isso, o EPA. Batalha de pagode é novo para mim. Eu já tinha visto batalha de Sim. MC, de rap. Como é que Isso. acontece a batalha de pagode? A galera. Então, interessante. É com Eles rima criaram. também? Não, na verdade, tem um DJ que vai estar trabalhando com isso, né? Um DJ que trabalha com esses samples, com os ritmos da música baiana. Claro, com certeza eliminando as músicas pejorativas, né? Tem a imagem da mulher, do homem, enfim, essa coisa toda. E os participantes, ele apresenta os seus números com dança. É dança, na verdade, né? Eles apresentam os seus números. Então, é a batalha do pagode baiano. Então, a questão mais ligada para a dança, porque se tem o entendimento de que o pagode baiano, ele ganhou essa ascensão por causa da dança, do corpo, o movimento, a sinuosidade, não só a música, não foi sozinho, não foi uma coisa separada, uma coisa junta. Então, é um recorte específico para a dança, para o swing, esses recortes todos. Então, acho que é interessante. Eu sugiro que vocês entrem lá no Instagram para ver mais como é que eles organizam e pensam essa batalha. É legal. Maravilha, né? Acho que a gente termina essa semana, né? Lembrando da Rebeca levando para as Olimpíadas lá, né? O baile de favela e lembrando para a gente da importância das nossas músicas periféricas, dos nossos ritmos e da gente vencer todos os tipos de preconceitos. Gente, queria muito agradecer a vocês. Foi um programa lindo, que delícia. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Gente, que massa. Vamos botar um beijo, minha comadre que chegou aqui, Tayane Machado, a outra também estava aqui mais cedo, Bruna Gasbar. Um beijo para todo mundo que estava aqui nesse programa lindo. Gente massa passou por aqui, gente que ficou até o final. Um beijo para o pessoal dos grupos de vocês, né, que vieram aqui, que falaram que vocês representam. Teve uma pessoa muito bacana, deixa eu ver aqui se eu lembro, que estava comentando uma coisa muito forte. Eu acabamos passando, deixa eu ver, foi a Narla Caroline. E ela falou em algum momento, assim, da importância, da força. Eu já passei um pouquinho aqui, já não lembro mais onde foi. Mas ela estava falando da força do que vocês falaram, né? Aqui, ó. Eles são provocadores e despertam muito um olhar e uma prática respeitosa sobre a coletividade. A arte e a cultura sempre tão essencial à vida. Obrigada, Nala, pela parceria, pelos comentários, né, por esse estímulo. Ela falou: a mente desse povo borbulha de ideias de como derrubar barreiras existentes nesse caminhar produtivo e criativo. Salve, salve. Gente, um beijo grande. Querem falar alguma coisa para terminar? Fiquem bem. Um beijo para todos. Um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Aqui vou catar vocês lá no Instagram para poder fechar por futuras parcerias. Combinadíssimo. Mantemos o contato. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente continua juntos a partir de agora. E a gente vai botar todos os perfis de vocês no comentário. Se a gente deixar de botar, vocês podem botar também, que muita gente assiste o vídeo depois e já olha lá para poder seguir. Tá bom? Valeu, meu povo! Obrigada!
Ana, querida, você caiu depois no finalzinho, mas esteve aqui forte e firme, foi lindo. Ó, resistência. Valeu, gente. Beijo, obrigada. Até o próximo sábado, hein, com um novo bloco sobre a retomada cultural. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.